Olá, você está no módulo 2. Seja bem-vindo à aula Configurando navegadores através do objeto WebDriver. Nessa aula aprenderemos um pouco mais sobre a API e aprenderemos de fato a abrir o nosso navegador e trabalhar com alguns dos seus métodos. Para isso, iremos abrir o Eclipse no nosso workspace padrão, que é onde está o nosso projeto. Então, fecharemos a aba Welcome para que então possamos ver o nosso projeto. Bem, primeiramente criaremos dentro do diretório src main java um pacote. Então clicaremos com o botão direito, selecionaremos New Package. Então daremos um nome para esse pacote. O nome do pacote deve ser o endereço do site da empresa onde você trabalha, escrito de maneira inversa. Então vou digitar br.com.rsistore, que é o nome da loja fictícia que nós estamos testando, ponto o nome do pacote, que eu vou chamar de testes. Vou clicar em Finish. E então clicarei com o botão direito sobre o package e selecionarei New Class para criar uma nova classe. Darei o nome a essa classe de Testes e marcarei a caixa do Public Static Void Main para que esse método seja criado automaticamente na classe. Vejam que agora, dentro da classe Testers, eu tenho o método Public Static Void Main, e então aqui dentro posso programar os meus testes. Para que eu possa iniciar o desenvolvimento de um script, a primeira coisa que eu devo fazer é a configuração ou a instanciação de um objeto do tipo WebDriver com algum driver específico. Para isso, criarei aqui a variável WebDriver do tipo WebDriver e colocarei o nome dela de navegador. Essa variável receberá um new e, como eu vou utilizar o Firefox como navegador padrão, Firefox Driver. Perceba que ficou grifado aqui o tipo da variável navegador e também a classe Firefox Driver. Isso porque eu ainda não importei essas classes. Para que eu faça a importação é bem simples. Basta pressionar Ctrl Shift e apertar a tecla O. E a importação é feita de maneira automática, veja. Bem, apenas esse comando já é o suficiente para abrir o navegador Firefox. Se esse comando realmente funcionar, quando eu clicar com o botão direito e escolher a opção Run as Java Application, o navegador Firefox será aberto e nenhuma ação será executada. Vamos ver? Percebam que aqui embaixo no console um erro foi apresentado. E esse erro basicamente diz que o path, o caminho do driver, deve ser setado em uma determinada propriedade do sistema. Essa mensagem tem incomodado muitos automatizadores de teste que utilizam Selenium. Ela começou a ser apresentada a partir da versão 3 do Selenium, que deixou de ser compatível diretamente com o navegador Firefox. A partir da versão 3, é necessário que você utilize um driver chamado Gecko Driver. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos baixar esse driver e eu vou mostrar para você como configurar o endereço, o path do caminho desse Gecko Driver dentro do seu script para que essa mensagem deixe de ocorrer. Vou digitar aqui no Google
o nome Gecko Driver. Você vai perceber que eu vou ser direcionado aqui para um Mozilla Gecko Driver dentro de releases no GitHub. Vou clicar aqui nessa opção. E aqui dentro eu tenho a versão 0.13.0, que é a última versão do Gecko Driver, que é a versão que eu vou fazer download. Logo aqui abaixo eu tenho diversos arquivos, diversas opções de baixar esse Gecko Driver. Baixarei no formato zip para o meu processador, que é um Windows 64 bits. Uma vez que o download foi realizado, eu vou extrair o Gecko Driver e vou copiá-lo para uma determinada pasta dentro do meu computador. Recomendo que você coloque essa pasta dentro do C2 pontos em uma pastinha chamada Drivers. Excelente! O próximo passo é voltar ao nosso script de teste e antes da abertura da instanciação do objeto WebDriver, eu vou configurar o Gecko Driver. Para isso, digitarei system.setProperty e no nome da propriedade escreverei WebDriver.Gecko.Driver e no valor dessa propriedade adicionarei o caminho de onde está o driver do Gecko. C2 pontos, barra invertida duas vezes para que entenda uma barra literal, drivers, barra, Gecko driver.exe e um ponto e vírgula no final. Isso será o suficiente para que, a partir de agora, o Firefox Driver utilize o Gecko Driver para abrir o navegador. Então agora, quando eu clicar com o botão direito em Run As, selecionar a opção Java Application, veremos que ele começará a utilização do Gecko Driver e abrirá o Firefox para nós. Interessante, não? Bom, uma vez que eu tenho o objeto WebDriver instanciado, eu posso começar a executar ações no navegador. A primeira ação que irei executar é navegar até a página da RSI Store. Para isso, vou utilizar a variável navegador. Navegador, que representa o navegador que será aberto, ponto. E aqui eu tenho diversos métodos. O método que eu uso para navegar até uma URL é o método get. Então quando eu digito get e passo por parâmetro uma string, vou dizer qual é a URL que desejo acessar. Quero acessar a URL www.rsistore.com.br. Veja como ficou o nosso código. Quando eu executo esse código com o botão direito em Run As Java Application, ele vai abrir o navegador e em seguida navegar até a RSI Store. Veja. Prontinho, carregado o site da RSI Store. Vamos conhecer outros comandos que posso utilizar dentro de um navegador. Como por exemplo, o comando back, que serve para voltar de uma página. Para que fique claro como utilizar o comando back,
vou utilizar o comando get para navegar para outra página. Vou navegar até o Google. Então o que irá acontecer é que o navegador será aberto, depois irei navegar até a página RSI Store, depois navegar até o Google, e uma vez que eu naveguei até o Google, quero voltar para a página da RSI Store. Para isso, vou utilizar o comando .navigate, que serve para executar alguns comandos de navegação, e vou utilizar o ponto mais uma vez para utilizar o método back, que servirá para voltar para a página da RSI Store. Vamos testar? Botão direito, Run as Java Application. Acessou o site da RSI Store, acessou o Google e voltou para o site da RSI Store. Vamos agora conhecer o comando for, que serve para avançar. Até agora temos um script que abre o navegador, navega para a página da RSI Store, navega para o Google e volta para o site da RSI Store. Digamos que eu quisesse agora avançar para que ele fosse para o site do Google novamente. Para isso, vou utilizar a variável navegador, .navigate, veja que eu tenho aqui o método for. Vou selecionar esse método e agora, ao executar o teste, nós finalizaremos o script com o avançar para a página do Google. Run as Java Application. Finalizou o nosso script na página do Google. Perceba que os comandos back e forth são comandos para voltar e avançar para os sites utilizando-se do histórico do navegador. Outro comando que podemos utilizar é o comando refresh, que serve para atualizar a tela. Digamos que quiséssemos navegar para a página da RSI, depois para a página do Google, voltar, avançar e atualizar a tela. Para isso, vou utilizar a variável navegador, que corresponde ao meu navegador, .navigate, .refresh. Isso fará com que a tela seja atualizada. Vamos ver? Navegou até a RSI, foi para o Google, voltou, avançou e fez o refresh da tela. Bem, outras ações que podemos tomar quando falamos do nosso navegador são gerenciamentos do navegador. Perceba, como nós executamos o nosso teste, a janela foi aberta num tamanho restaurado, um tamanho menor da tela. Poderíamos querer maximizar o nosso navegador depois de abri-lo. Para fazer isso, basta utilizar a variável navegador, que é a nossa referência do navegador. Vou utilizar aqui o método manage. Dentro do método manage, vou utilizar o método window. E dentro do método window, eu vou utilizar o método maximize, que serve para maximizar a tela. Vamos ver? Botão direito, Run as Java Application. Então veja que agora a janela foi aberta de forma maximizada. Outra configuração que podemos fazer aqui é uma configuração que chamamos de espera implícita.
A espera implícita basicamente serve para definir um tempo limite de carregamento dos elementos numa tela. Digamos que você deseja interagir com um botão clicando sobre ele, mas que esse botão, com o uso de Ajax, demora 5 segundos para carregar. O Selenium, por default, ele não aguarda até que o elemento apareça durante esses 5 segundos. Ele simplesmente carrega a tela e se o elemento estiver lá, ele interage, caso contrário, ele falha. Para definir uma espera implícita, você tem que definir qual é o tempo limite de espera para elementos. E é isso que nós vamos aprender agora. Digamos que você tem um elemento e esse elemento demora até 10 segundos para ser exibido. Digamos também que todos os elementos que venham a ser carregados durante um tempo na sua página levem até 10 segundos. Caso passem de 10 segundos, queremos considerar como sendo uma falha. Dessa forma, o que eu posso fazer para que o Selenium consiga lidar com esses elementos? Veja, é só digitar navegador.manage.timeouts e vou utilizar aqui o método implicitlyWait, que espera que eu passe um tempo, vou passar aqui o tempo 10, e que eu passe qual é a unidade de medida de tempo que eu quero utilizar. Então eu vou utilizar o enumerador timeUnit. Quando eu pressiono Enter, ele me mostra quais são os time units. Eu vou utilizar aqui seconds, ou seja, quero que a minha espera implícita aguarde no máximo 10 segundos até que os elementos sejam carregados. Caso algum elemento demore mais do que 10 segundos, então uma falha é apresentada. Mais à frente, aprenderemos e veremos na prática o que acontece quando uma espera falha. Bem, o último comando que aprenderemos nessa aula é o comando para fechar o navegador, porque como vimos, quando executamos esse teste, somos nós que devemos fechar de forma manual o navegador ao fim da execução. Nós aprenderemos agora o comando para fechar o navegador. O comando para fechar pode ser dois: o comando close e o comando quit. E qual é a diferença entre close e quit? O comando close serve para fechar a aba atual, ou seja, se você tem 5 abas e você utiliza o comando close, ele vai fechar a aba que está aberta naquele momento. Já o comando quit fecha todo o browser, com todas as abas que estiverem abertas. Vamos usar aqui o comando quit, que também é o comando que nós iremos utilizar mais frequentemente durante a automação dos nossos testes. E agora, o que o nosso script deve fazer é abrir o Firefox, maximizar a janela, e então configurar a espera implícita para 10 segundos, depois acessar o site da RSI Store, acessar o Google, voltar para a RSI Store, avançar para o Google, atualizar a tela e fechar o navegador. Vamos testar? Botão direito, Run as Java Application. Então, quando eu pressiono OK, vai começar a execução do teste. Pronto, teste finalizado. Nos vemos na próxima aula, onde falaremos sobre como localizar elementos de uma página web. E aprenderemos alguns comandos que são bastante utilizados no Selenium WebDriver. Até lá!